Vamos então ao primeiro painel da tarde. O tema será novas tecnologias em diversos segmentos e mercados. Eu convido ao palco José Antônio Pereira, sócio fundador da Zetó Consultoria, Lúcio Neto, cofundador da Figital, Marcelo Pinhataro, diretor de TI da MT Cloud, e para mediar, Gabriel Monteiro, CEO da Texum Group. Sejam todos bem-vindos. Gabriel, então eu passo a palavra a você. Obrigada. Pode, à vontade. Vou pegar minha colinha aqui. Primeiramente, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço também a CESPRO pelo convite de estar mediando esse painel e também pela experiência, claro, primeira vez que estou mediando um painel aqui até presencial, né? Vista a pandemia, foi 100% híbrido, remoto, perdão. Então, esse painel aqui tem um tema de novas tecnologias em diversos segmentos e mercados. A gente estava conversando um pouco antes, ali nós três, é um tema um pouco abrangente, então cada um vai abordar um tema específico, então eu estou bem ansioso. Vamos lá, como a gente tinha coordenado antes, o nosso colega Marcelo, ele vai falar um pouco sobre o tema, pode falar. Boa tarde. Obrigado para a CESPRO pelo convite, né? Quando eu recebi o convite, fiquei pensando, pô, é um tema muito abrangente. Acho que todo mundo pensou isso, né? Como é que a gente vai abordar isso? Então, pensei ali, vou abordar um pouquinho com a experiência que a gente vive, né? Na MT Cloud, o que a gente faz é que a gente desenvolve projetos específicos para o cliente. São projetos de infraestrutura, de TI, projetos de serviços profissionais. Então, a gente tem contato com vários tipos de mercado, com vários tipos de clientes. Cada projeto é um projeto diferente. Então, como é que a gente traz um pouquinho dessa experiência para aqui, né? Sem ter combinado nada com o secretário Chicão, né? Existe um elemento que é fundamental em todo o processo de inovação, né? Que é justamente a parte da governança. Mas antes de chegar lá, vou falar um pouquinho de 4 pilares. O Harvard Business Review, ele lançou um artigo em janeiro, se não me engano, em que ele fala que para você fazer uma transformação digital numa empresa estabelecida, você tem 4 pilares. O primeiro pilar é uma evolução do seu TI. Né? Você vai trocar as ferramentas, você vai trocar o seu modelo de negócio, seu modelo de contratação. Então, basicamente, você vai para a nuvem, né? Você vai trocar o CAPEX pelo OPEX, tem várias alternativas, mas você vai evoluir o seu TI. O segundo pilar é a forma como você faz a sua operação dentro da empresa. Você vai, basicamente, digitalizar aquela operação, vai usar os recursos computacionais que você contratou, né? E fazer aquilo de uma forma diferente. Você vai automatizar muita coisa. Antigamente era manual, você consegue, através das ferramentas, começar a automatizar o que você está fazendo, você está ganhando, né? Você está ganhando dentro da sua operação. Você está ganhando velocidade, você está diminuindo o custo, né? Então, você já tem alguns benefícios que você chegou naquele momento. O terceiro pilar, né, é justamente com o marketing digital. É a forma como você, como negócio, interage com o seu cliente. Como é que você descobre o que o cliente está procurando, o que ele está precisando, como é que você faz a sua propaganda, né? Como é que você mostra que você é capaz de atendê-lo e como é que você vende através do mundo digital. Né? São 3 pilares que vão dar o suporte para o quarto. Eu sou engenheiro de formação, né? Então, não são 4 pilares completamente independentes, né? Mas o quarto pilar é o pilar da inovação. Né? Com toda essa mudança que você faz, você chega na inovação, né? Usando no marketing digital, você usa um metaverso, né? Para chegar no seu cliente de uma maneira diferente. E você começa a criar inovação dentro do seu negócio. Você está criando produto novo, você está criando um método novo, né? Você está colocando ali
um novo negócio, basicamente. Né? Bom, e é isso que a gente tem visto. A gente vê com o Web 3.0, a gente vê com criptomoeda, a gente vê com metaverso e a gente vê com muitas tecnologias que têm aparecido. Mas tem outro lado. Tá? A gente tem pontos de atenção. E o ponto de atenção que eu acho que eu queria botar aqui depois até para a gente poder discutir, né? É justamente você precisa ter um controle. Né? E isso a gente vê uma falta de maturidade em muitos dos casos. Né? O controle é aquela governança. Tem um paradoxo, né, que se comentou muito no ano passado, que é do $1 trilhão. Né? Se espera que o investimento em nuvem chegue a $1 trilhão no mundo em muito breve. Ou seja, está todo mundo investindo. Né? E quem começou agora com startup viu o quão é fácil você entrar numa nuvem, você fazer um investimento e você está naquela camada em que a nuvem está te cobrando quase nada. Mas você precisa de uma programação. Uma programação é uma análise de capacidade para ver. Ah, não, hoje eu estou aqui fazendo uma prova de conceito, né? Ainda não cheguei no mercado, daqui a pouco eu vou ter 10, 100 mil, 10 mil usuários. Quando você chegar em 10 mil, 100 mil usuários, como é que está a tua conta? Né? Que tipo de tecnologia você está escolhendo hoje para o seu negócio? Né? Quando ele chegar como é que você está se prendendo, né, para você chegar num negócio de sucesso, que está dando uma receita enorme, e você repara, não, peraí, 50%, 60% dessa receita eu estou pagando aqui a minha infraestrutura de TI. Né? Então, essa governança é importantíssima, né, de você fazer essa análise, de você ter esse cuidado, de você modelar o seu negócio para você poder crescer. Que, no fundo, é o que toda inovação está querendo. A inovação vem para a empresa para permitir que ela cresça. Né? Então, ela tem que crescer e tem que crescer bastante, é o que a gente espera. Né? Mas essa parte de governança foi o que eu comentei. Né? Eu não combinei nada com o secretário Chicão, mas a gente estava pensando ali junto. Né? Obrigado. Obrigado. Marcelo, maravilhosa a sua apresentação. A gente estava conversando um pouco antes, né? Eu pego um pouco disso porque também eu tenho uma empresa, tenho a minha startup e a gente é muito metódico. Então, a gente tem a parte de governança de processo muito bem desenhado. O nosso CTO está até lá no escritório e ele ajudou com o time a fazer toda essa parte de processos. Muito bom. Tem que começar certinho, né? Porque a gente sabe que na hora de escalar fica muito mais simples. Sem dúvida. E também a parte de servidor a gente utiliza, até está começando a utilizar o Microsoft Azure e facilita bastante, né? Ainda mais não é ter 10 mil usuários, o problema é quando tem 10 mil simultâneos, ou quando você tem rotinas de boletagem de qualquer coisa que, né? Então, é interessantíssimo, obrigado pela participação. A gente ficou acordado agora com o Lúcio e tem uma abordagem muito interessante sobre a IoT e também blockchain, né? Então, bora lá. Vou me levantar, Gabriel. À vontade. Com licença. Quer que eu chegue um pouco para o lado? Eu vou ficar aqui para desenferrujar, né? A gente está voltando às apresentações presenciais. É muito bom retomar. E eu trouxe uma apresentação aqui para vocês. Essa apresentação é um pouco mais longa, mas eu não vou me ater a cada lâmina e aos detalhes que tem dessa apresentação. Mas o tema, né, desse painel é novas tecnologias em diversos segmentos de mercado. E eu queria trazer... deixa eu pegar o passador. Vamos testar? Ok. E a abordagem que eu quero trazer é a blockchain, né, como viabilizadora de novos negócios descentralizados e a sinergia com as estruturas de internet das coisas. Né? Para quem não me conhece, eu sou sócio fundador da Phygital. Nós somos uma empresa que desenvolve tecnologias para o mercado de internet das coisas. Nós surgimos durante o programa Startup Rio do governo do estado do Rio de Janeiro. Então, do programa do ano de 2016. Então, nós somos uma startup que já atravessou a arrebentação, né?
aquela zona cinzenta onde as empresas morrem nos primeiros 5 anos. E, recentemente, questão de 2 meses, nós fundamos a Ilhos, né? A Ilhos é uma spin-off da Phygital e ela tem como finalidade a desenvolver infraestruturas de rede IoT descentralizadas com a finalidade de mineração de criptomoedas e desenvolvimento de ecossistemas de internet das coisas, né? Desenvolvimento para aplicações de IoT. Nós só estamos no dia 1 da internet. Esse foi a frase que um fundador de uma recém-empresa, ou seja, uma startup em 1997, mandou para os seus fundadores, para os seus stakeholders, melhor dizendo, em 1997, quando então ele mencionou essa grande, né, essa frase numa carta da The World Wide Waiting, né, que é a primeira, uma das cartas que ele havia enviado para os investidores da até então, né, recém-criada Amazon. Jeff Bezos disse exatamente essa frase. O que mudou de lá para cá, né? Nós vimos surgir grandes empresas, né? A Web1 trouxe então portais que estão aí até hoje, como o próprio Google, e a Web1 era praticamente sites estáticos, conteúdos onde haviam ali arquivados em um grande diretório de links, né? Na Web 2 nós já tivemos então algumas das redes sociais e permitiu algumas interações a mais com as pessoas, ou seja, você passou a ser um criador de conteúdo, tá? E hoje nós temos um cenário onde existem o predomínio das Big Techs. Para vocês terem uma noção, em termos de valores, essas 5 grandes empresas equivalem a 8,4 trilhões de dólares. E é fácil entender o motivo disso, né? Todos nós temos algum dado armazenado na nuvem, utilizamos dispositivos da Apple, né? Pesquisamos o Google diariamente, temos as nossas redes sociais como formas de comunicação diária, WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outras, né? Então é fácil entender esse valor. Mas isso traz um grande problema, que é muita informação centralizada na mão de poucos. E informação é poder, né? A gente sabe disso. E em menor escala, a gente pode imaginar o seguinte, né? Você, como produtor de conteúdo, você não é proprietário, necessariamente, você é proprietário das suas informações. Porém, você está sujeito às regras, às normas que essas empresas impõem, né? Então, nesse caso, você precisa se submeter ou não tem outra forma, né, de você conviver ou entregar conteúdo através dessas plataformas. Se, como já aconteceu, né, antigamente, você tinha um alcance gigantesco de pessoas no Facebook, a partir do momento em que eles mudaram a regra, o teu alcance, então, foi afetado e você não tem não tem o que fazer, né? Ou então você simplesmente sai da plataforma, procura uma outra que te atenda, enfim. Isso numa escala menor ou atingindo diretamente os usuários. Agora, quando a gente pensa em termos de impacto até mesmo nas democracias, a gente vê situações como essa que aconteceu, né? Twitter, Facebook, Snapchat, simplesmente removendo a conta de um presidente, do presidente americano, né? Para quem não sabe o que tem acontecido, acredito que vocês devam saber, em um documentário que mostra bem essa força, né, das redes sociais e das Big Techs, um documentário chamado Privacidade Hackeada, que mostra justamente o escândalo, né, de uma empresa utilizando dados do Facebook. Recomendo para quem assistir. Bom, diante disso, né, automaticamente está havendo uma acomodação, né? Berners-Lee, que é o pai fundador da web, né, ele já tem criticado as Big Techs e mencionado que não foi para isso que a internet foi pensada, né, para permanecer sob o domínio de algumas poucas empresas, né? E o que tem acontecido, né? Começam a surgir algumas perguntas. E se conseguíssemos criar relações de confiança sem a figura dos intermediários, né? Quanto de valor permaneceria em nossas mãos?
o quanto de risco operacional seria reduzido. Então, alguns questionamentos começam a surgir a partir, então, da realidade atual da internet. Surge, então, a blockchain como viabilizadora de novos negócios descentralizados. Tá? E eu vou trazer aqui alguns exemplos de como está surgindo esse movimento. Não vou entrar aqui muito no detalhe do que é a blockchain, né? Acho que vocês já estão situados em relação a essa tecnologia. Praticamente, né, ela é uma tecnologia descentralizada. Em poucas palavras, enquanto hoje, né, o Marcelo mencionou os grandes bancos de dados, né, a nuvem. A nuvem é um grande banco de dados, mas ela existe em algum lugar, existe um espaço físico que está armazenando tudo isso, né? O que está acontecendo é que a informação começa a ser descentralizada, né? E a blockchain é a tecnologia que está permitindo isso. Praticamente, né, é uma tecnologia imutável, ou seja, as transações, a partir do momento que elas são realizadas, elas não mudam mais. Tá? Então, a camada de blocos de segurança da informação oferece essa segurança, essa confiabilidade, e é uma tecnologia, né, aberta, ou seja, os dados são públicos, porém mantém a privacidade do usuário, da pessoa física em si ou pessoa jurídica. Né? Quais são os novos modelos de negócio que têm surgido? É a chamada Web 3.0. Né? Ela tem trazido, então, uma série de aplicações a partir da blockchain, sendo como principal, o ponto principal dessa tecnologia o fato dela ser descentralizada. Ou seja, a própria Bitcoin, né, é uma moeda que não é um governo que controla. Né? E ela simplesmente tem crescido em termos de valor, à medida que os anos passam. Mencionando no Bitcoin, né, ou seja, nenhuma nação é proprietária da tecnologia, e as transações elas não dependem do intermediário, ou seja, o middleman a gente está tirando da camada. Né? Ou seja, a transação é direta, ponto a ponto, pessoa a pessoa. Esse movimento também já tem acontecido através das fintechs, porque a gente observa que hoje se permite transferir dinheiro, né? E esse crescimento das fintechs tem alavancado e trazido oportunidades em termos de novas soluções que os bancos tradicionais não conseguem oferecer, novas soluções, novos serviços. Os smart contracts são uma outra aplicação do que a blockchain traz, né? Ou seja, também mantém o anonimato, mas o contrato fica sempre registrado, pode ser feito consultas, e a partir do momento em que é alcançado os objetivos do contrato, é executado o acordo dentro dos termos acordados. Né? E também a gente tem visto as NFTs. Né? A gente viu aí essa notícia recente, que o Neymar adquiriu algumas artes, né, digitais por 6,2 milhões. Não sou especialista em NFT, estou trazendo aqui como realmente exemplo. Né? A gente pode, alguns pontos a gente pode debater aqui do porquê que se compra artes que são digitais, né? Enfim. Mas são coisas que estão acontecendo, são movimentos, e acho que é importante dizer o que está surgindo a partir da tecnologia blockchain. Né? Dentro do contexto que nós estamos falando, né, um contexto global, onde nós estamos vendo acontecer a primeira guerra da era moderna, né, sendo transmitido em tempo real a guerra da Ucrânia. A própria Ucrânia tem utilizado, criou uma NFT para justamente captar dinheiro e fortalecer o seu exército. Né? Então, a moeda da Ucrânia é essa aqui. Tá? Esse valor foi tirado agora pela manhã, foi um print que eu fiz agora pela manhã. E também essa é a conta onde as pessoas podem transferir Bitcoin e também a Ethereum, né, que é uma moeda, uma criptomoeda, diretamente para o exército ucraniano. Metaverso, só para não dizer que não falei do metaverso aqui, mas também não sou especialista em metaverso, só que grandes empresas estão aderindo a esse movimento. Né? E como que o IoT entra nessa equação toda? Né? Como viabilizar novos negócios, considerando, então, o IoT nessa equação.
É então que surge a Ilhos, como eu falei, uma empresa recente, de apenas 2 meses criada, né, para desenvolver ecossistemas de internet das coisas, fomentar aplicações IoT e, ao mesmo tempo, minerar em criptomoedas. Uma criptomoeda chamada HNT, onde a finalidade é a distribuição de hotspots, né, ou seja, antenas, gateways, instalados em pontos pela cidade, que permitem a comunicação de longo alcance. A Phygital ela é especializada em tecnologia LoRaWAN, que é uma tecnologia de longo alcance de transmissão de dados, transmite pequenos pacotes de dados, e essa tecnologia ela permite justamente a ampliação do ecossistema de IoT e fomentar diversas aplicações, né? Praticamente seria isso. Então, aqui é um exemplo de como que funciona. Um gateway comunica com outro, um hotspot comunica com outro ponto, provando a cobertura, ou seja, a funcionalidade daquela rede naquela localização, e isso gera um token, né, que é a HNT, pode ser convertido depois em dólares, enfim. Qual que é a oportunidade que nós estamos enxergando, né? Vocês estão vendo ali que, eu não sei qual que é esse aqui. Vocês estão vendo que os Estados Unidos já existe uma ampla cobertura de uma rede Ilium, na Europa também. A China também, né, cresceu muito rapidamente no último ano, praticamente, mas a oportunidade está justamente aqui no Brasil. Vocês veem como existem poucos pontos. O Rio de Janeiro se destaca, nesse caso, por ter já uma boa cobertura. E é essa oportunidade que a Ilhos está sondando, né, buscar, então, desenvolver um ecossistema de internet das coisas, onde não só se minerem criptomoedas, mas também possa se desenvolver aplicações como as que a gente tem já desenvolvido. Entre elas, né, aproveitando que a Lindari está aqui, a vencedora do Hack in Rio, que foi a NOAA, uma aplicação muito interessante que visava ali monitorar a qualidade da água do Rio Guandu, né? Esse foi um projeto que a gente patrocinou durante o Hack in Rio. Então, uma aplicação como essa, só para vocês terem exemplo. Exatamente. E a NOAA também tem uma aplicação de monitoramento de alagamento. Então, são esse tipo de aplicações que vão circular numa rede como essa, pessoal. Então, dentro das nossas cidades, e é isso que a gente está fomentando, puxando aqui, baseado, então, nessas novas tecnologias, principalmente a tecnologia blockchain atrelada ao cripto. Para finalizar, quando Tim Berners-Lee, né, criou a internet, praticamente mudou o jogo, né? E nós estamos novamente diante de novas mudanças, né? E eu deixo essa frase: a única coisa sensata a se pensar é que as coisas vão continuar acelerando, acelerando e acelerando cada vez mais. Então, meu muito obrigado, deixo aqui meus contatos e fico depois disponível para perguntas. Obrigado. Obrigado, Lúcio, pela excelente apresentação. Se vocês quiserem também, José e Marcelo, quiserem questionar um pouco e enriquecer esse tema, fiquem à vontade. Tão livres. José, pode dar prosseguimento com o seu tema LGPD, né? Eu vou ficar de pé também. Boa tarde a todos. Primeiramente, só dizer que eu estou bem nervoso. É a primeira vez aqui no evento, depois de 2 anos em casa só fazendo live, né? E num público diferenciado também, porque eu estou bem novo aqui na SESC. Então, agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, falando sobre novas tecnologias, eu trouxe um outro tema, não vou trazer nenhuma inovação tecnológica, eu vou trazer mais provocações para quem é da área de tecnologia. Tá? Então, a gente vai falar um pouco aqui de inovação e tecnologia no mercado de data security. O que a gente tem para falar disso? E, obviamente, a minha empresa Zetó Consultoria, a gente trabalha com gestão inteligente de dados e informações, e um dos produtos é a adequação LGPD, pensando muito mais na parte de governança, porque a gente acredita na LGPD como uma matéria multidisciplinar, e que a gente precisa do jurídico, da tecnologia, das pessoas, da governança, gestão de processos, essa questão toda, e a gente trabalha com esse escopo abrangente.
Tá? O marco legal, para falar um pouco de segurança nesse momento para a gente no Brasil, é a LGPD, acho que vocês já estão carecas de saber, já teve evento na CESP sobre isso, até LGPD no metaverso e coisa e tal. E por que se adequar a essa legislação que fala de proteção de dados? Né? Primeiro, porque a gente tem uma lei, né, por si só, alguém já falou hoje aqui de manhã, é diferente do ESG, porque é uma onda, mas a lei você tem que se adequar e pronto. Mas não é só isso. Né? Quando a gente fala de sociedade, uma sociedade em transformação digital, e agora transformando cada vez mais, querendo ir para dentro do jogador número 1, né, dentro do metaverso, a primeira sociedade se transforma, e depois o direito acompanha quando a gente tem conflitos. Então, o direito existe, na verdade, para regular alguns conflitos. A gente já falou aí que alguns mercados, né, sem regulação nenhuma, a gente já ouviu também hoje de manhã que é preciso regular, né, por leis e taxas, até para fomentar o crescimento orgânico desse novo mercado. Mas também acontece desses conflitos que a gente precisa, por quê? Está acontecendo muito vazamento de dados, e eu digo assim, quando a gente cria uma lei, um novo mercado se forma, que é o mercado do alheio. Então, às vezes, você tem o vazamento de dados, porque já acontecia, mas agora vai acontecer muito mais porque alguém regulou o mercado. Então, você começa a ter companhias de seguro oferecendo o seguro cibernético, né, para vazamento de dados. Você tem os oportunistas de plantão. Né? Antes estava tudo tranquilo, mas agora eu sei que tem uma lei que me protege, agora é que eu vou... Você cria um novo mercado. Né? Multas administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os processos judiciais. O que é pior para a gente como empresário? A paralisação das nossas atividades, que é uma possibilidade, e aí eu tenho duas questões de paralisação de atividade. Uma, porque invadem a nossa empresa, né, hackeiam tudo e ela pode parar mesmo. A gente viu acontecer aí recentemente com grandes empresas como Americanas e até o Banco Itaú, que não veio a público ainda dizer, que eu saiba, né, o que oficialmente aconteceu, mas teve um problema aí que dá uma paralisada, confunde tudo. As Americanas tirou o site do ar, né, submarino, essa coisa toda. E também tem a paralisação como sanção, que a NPD, a lei, preconiza isso também. Um dano à imagem, né, você imagina se eu, não sei se eu vou estar sendo antiético aqui, mas como consumidor, o medo que eu vou ter de ter uma conta no Banco Itaú. Tá? Então, eu só estou explicitando que o dano à imagem ele é real. Tá? E também acontece com o meu banco também, porque essa semana eu fiquei com todos os acessos bloqueados, internet, aplicativo, mandando eu ir no caixa eletrônico, fui ao caixa eletrônico dizendo que eu tinha que procurar uma agência. E era dia de pagamento de contas. Quando você liga para o atendimento diz que minha conta está tudo normal, que minha senha não está bloqueada, que está tudo ok. Eu falei, agora eu fiquei preocupado. Porque se eu não consigo acessar, está tudo bloqueado, e quando você liga, está tudo normal, eu falei, agora temos um problema muito grande, porque ninguém sabe que existe um problema. Tá? E essa insegurança é a falta de confiança dos clientes, que foi o que me gerou, só para você ter uma ideia. Então, para não alongar aqui, né, a LGPD ela é uma lei principiológica, tem 10 princípios lá no artigo 6º, mas eu vou falar de 3 que nos atendem, nos preocupam melhor. Segurança, prevenção e responsabilização. E aí, tem toda aquela questão de segurança que a gente começa com os malwares da vida. Né? Sisteminhas que podem entrar, obviamente não vou ficar aqui dando aula para quem é de TI sobre esses problemas de segurança. Né? Sisteminhas que vão entrando na nossa rede e acabando com o nosso sistema. Ransomware, aconteceu recentemente, né? Recentemente nem tanto, né? JBS, né? Sequestra os dados, criptografa tudo e depois cobra um resgate e param-se as atividades. Outro tipo de ataque, né, de DDoS, ataque, ou seja, eu crio zumbis que atacam um só, né, aquela covardia, né, são muitos computadores sobrecarregando o sistema e que acaba derrubando um sistema também. Zero Day, principalmente para quem é startup, né, estou aqui pronto para o lançamento de sistema, é agora que eu vou começar a rodar aqui minha versão alfa, botar, e já tem gente de plantão esperando, porque você não deu tempo de ver tudo, para ver onde estão as falhas, porque é ali que eu vou entrar nesse início, é um outro tipo de ataque também, né, o Zero Day Destroy. O phishing,
mais comum do povão, né? Manda um e-mail lá que você está com alguma dívida na Serasa. Ah, a Receita Federal mandou, botou um link, vem pelo WhatsApp, pronto. Acabou com tudo, invadiu o seu sistema. E a força bruta, quando alguém quer entrar mesmo no sistema, porque está com raiva daquela empresa, e vem e faz todos, né? Todos os ataques até conseguir fazer alguma coisa. Tem esse também, né? É uma falha de segurança, que é o próprio peopleware, né? Quando a gente fala de governança de pessoas, não adianta só pensar na tecnologia, mas as pessoas também falham. E tem esse novo, né? Que a gente tem que começar a pensar. Os avatares de metaverso da vida, quem está por trás dos avatares? São pessoas ou tem um vírus ali por trás? Porque a gente tem que começar a pensar nisso. Eu vou entrar no metaverso, né? Tem um avatar, só de pessoas? Será que eu não vou ter o avatar do vírus? Eu vou estar me relacionando com o vírus, vestido de avatar? Então, são questões que eu trago de provocação para a nova tecnologia que a gente vai trazer e a gente não sabe qual é, né, que vai ser. Qual a solução? Talvez antivírus, protocolo HTTPS, firewall, conexão VPN, senhas fortes de backup, teste de vulnerabilidade, pentest, programa de segurança da informação. Tudo isso já existe. Será que essas empresas que hoje a gente viu ataques, será que não estavam protegidas? Possivelmente sim. Se não, temos um problema maior ainda, né? Mas será que isso é a solução? Então, a minha provocação para as equipes de TI é como vamos inovar em segurança, já que estamos indo, todo mundo, né, para a era digital. Eu tenho que pensar, quem é o policial dentro do metaverso que vai me proteger? Quem vai proteger os meus dados pessoais dentro do metaverso quando lá dentro eu estiver? A gente vai começar a conectar muito mais, né? Eu vou estar muito seguro. E aí, pensando em tudo, né? Os nossos filhos já estão até antes da gente, né? Porque a primeira experiência com o metaverso foi ficar esperando com o meu filho o show lá do rapper, que eu nem sabia quem era, mas pai, é porque vai começar daqui a pouco, está todo mundo esperando o show. Eu falei, então tá bom, vou esperar o show também aqui junto com você. Então foi a minha primeira experiência de verdade com o metaverso, foi ficar esperando um show que acontecia com o Avatar, do cantor famoso, que eu sabia, né, que tinham milhões de pessoas ali assistindo aquele show. Né? E todo mundo esperando, porque estava ele conectado com os amigos, conversando, perguntando, está aí, estou aqui, estou lá, estou vendo, estou assistindo. Tá? E tudo isso, né, para não deixar o tema principal do nosso evento, né, os objetivos aí do Rio 92 mais 30. E esses aqui, para mim, são os principais também de TI, né, para a gente falar e pensar nessas novas tecnologias e na segurança de como nós, empresários de TI, vamos contribuir nisso daqui e sempre pensando na questão da segurança. Tá? Inovação em segurança é o que a gente precisa aqui também. Né? E até há segurança da informação sem proteção de dados pessoais, porque a gente também não está falando só de dados pessoais, mas não há segurança, proteção para os dados pessoais sem segurança da informação como um todo, dentro da companhia, e aí entra na governança. E era isso. Não é uma apresentação de uma inovação tecnológica, mas uma provocação de que a segurança também precisa de inovação. A gente pensa em soluções de um monte de coisa, mas, às vezes, precisa do alicerce, estar inovando, porque eu acho que aquilo que a gente já tem, eu acho que não está servindo. Ok? Era isso. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu tenho uma colocação quanto a isso, até muito também que o Marcelo estava falando, muito acho que vem de processo e governança, né? Porque a questão da segurança, a gente tem diversos sistemas, tipo, a gente utiliza lá o Sonar para ver a parte do código em si, tem Firewalls, tem a Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, tem várias... Pô, a Microsoft Azure foi, né, ganhou licenciamento lá com o Pentágono, então, teoricamente, é seguro. Mas acho que muito vem de pessoas, né? E pessoas erram, são falhas, né? Somos imperfeitos, enfim. Eu acho que tudo veio com processo e governança. Então, se a gente tem um bom processo, uma boa governança, a gente consegue deixar tudo mais seguro, assim, ou tentar minimizar o risco, né? Agradeço a participação dos três, obrigado. E também agradeço a participação do Senac, né? Com essa parceria com a CESP, e muito também pelo projeto ForSoft, que todos nós estamos envolvidos. Então, obrigado e vamos para o próximo painel.